Bom dia, a paz de Cristo a todos. É muito bom estar aqui nesse belo domingo com vocês, estudando temas tão preciosos, né? O tema anual da igreja é uma igreja que cria raízes e frutifica. E no primeiro domingo do ano, com Augusto, a gente estudou sobre a base inabalável, a fé em Cristo. E no segundo domingo, com Murilo, estudamos sobre raízes profundas, crescendo em Cristo com firmeza e gratidão. Eduarante, semana passada, trouxe para nós a rocha e a tempestade, confiança que permanece diante das provações. E hoje vamos pensar juntos sobre edificação em amor, o amor como sustento da maturidade cristã. Então, nós temos aqui uma oração de Paulo. E Paulo, ele está pedindo coisas que são muito importantes e preciosos, mas que são fundamentais para a vida desta igreja no amor do Senhor. No versículo 16, ele diz que pede a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Vocês têm que lembrar que quem está escrevendo essas palavras e fazendo essa oração é um homem que está preso. É um homem que, por causa não de crime, nem roubo, nem erro, mas porque está fazendo a vontade de Deus, ele está em cadeias. E ele está pedindo nessa oração que os irmãos em Éfeso sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Que esse é um dos trabalhos do Espírito na nossa vida, que é nos fortalecer no íntimo de cada um de nós. E conforme nós vamos ler e estudar aqui hoje, essa oração é fundamental. Nós precisamos de irmãos e irmãs orando pela igreja nesse sentido. Porque os desafios são grandes, as oportunidades também são grandes. Mas mesmo diante de dificuldades que a gente enfrenta nesse mundo, o grande desafio aqui é de ser tomado por inteiro pelo amor de Deus. A gente enfrenta tentações, a gente enfrenta situações que querem nos derrubar da nossa fé. Mas estamos sendo chamados e convidados nesta oração pelo Espírito Santo para nos entregarmos em amor a Deus. Olha o versículo 17. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. Fortalecidos para que a nossa raiz possa ser em Cristo, fortalecidos para que nós possamos deixar Deus fazer o processo de nos conectar profundamente. Para que Deus possa fazer o processo de nos construir, tendo uma base sólida em Cristo Jesus. Tem muita gente que vem para um culto, que vem para um prédio religioso, por tradição, força de hábito, participa de reuniões dominicais. Tem gente que faz isso por dever ou obrigação. Algumas pessoas é para agradar a família. Mas facilmente essas coisas se tornam vazias e superficiais. Facilmente. E quando somos movidos pelo dever e a obrigação, é como se nós queremos saber qual é o mínimo possível que eu preciso fazer para cumprir a minha tarefa. Cristo que deu tudo não está interessado no nosso mínimo possível.
Ele está interessado muito mais. E às vezes a igreja existe, mas a base dela não é algo saudável. Às vezes é até algo doentio. Tem pessoas que pensam, e isso não se restringe a um grupo religioso, mas tem pessoas que pensam, eu sou certo e todos os outros são errados. Isso não é uma base saudável, isso é uma base doentia. Entra legalismo, que eu faço por onde merecer o que Deus vai me dar. E também existem sistemas de fé que são baseados em medo, baseados em ansiedade, onde as pessoas têm medo de sair da igreja, têm medo de Deus, e elas estão literalmente, espiritualmente nervosas. A base, o alicerce, a raiz que Cristo quer estabelecer nas nossas vidas, tem a ver com a sua graça. E a sua graça diz, nós não merecemos, mas Ele deu assim mesmo. E se baseia em misericórdia. Misericórdia que é Ele tirar da gente a possibilidade de pagarmos o preço dos nossos pecados. Quer dizer, o perdão dos nossos pecados. Quer dizer, uma base de amor que me acolhe, me perdoa e que me define. E pensando numa igreja que cria raízes e frutifica, imagina uma igreja que há um amor, um cuidado, há um olhar um para os outros que reflete o tamanho da graça de Deus. O meu pai era um homem que gostava de cortar cabelo. Eu não sei se ele fazia mais por gosto ou porque ele não queria pagar por cortar o meu cabelo. Mas eu me lembro nitidamente ele pegando uma tigela, colocando na minha cabeça e dando uma volta. Não era muito bonito o resultado. Mas eu me lembro de um irmão da igreja que estava com um cabelo parecendo ao seu Valença. E meu pai queria muito diminuir o tamanho daquilo. E esse irmão, eu não vou dizer o nome dele, um nome fictício, João, mas o apelido era Tubarão. Eu não sei porque eles chamavam ele de Tubarão, porque não tinha muitos dentes na boca. Mas meu pai pegou ele, disse, eu posso cortar seu cabelo? Insistiu, aceitou. Aí meu pai pegou assim, de lado. Eu lembro vendo essa cena, eu tinha 13, 14 anos. E ele foi cortando. O que resultou é que ele ficou com um cabelo menor, né? Não estava mais cabeludo. Mas não era um corte de cabelo bonito. Não era algo que alguém olharia no espelho e pensaria, uau, Joe, ficou legal. Não era. Quando a gente começa errado, as chances da gente terminar mal são grandes. Meu pai não tinha técnica, não tinha nada. Cortava o nosso cabelo direto. A única vez que ficava legal é quando ele passava a maquininha geral, aí ficava decente. Mas quando você tem uma base que é ruim, quando você começa com uma técnica errada, quando a coisa está alicerçada ou enraizada em outra coisa, então as chances da gente desenvolver da forma que Deus planejou são muito baixas. São pequenas. O evangelho é a boa notícia, mas qual é a má notícia? É que o seu pecado vai te destruir para sempre. E às vezes quem cresce na igreja feito eu, às vezes a gente tem uma dificuldade de entender como é isso, porque a gente não andou na sarjeta do lamaçal do pecado no mundo, e às vezes tem uma dificuldade de apreciar a beleza da gratidão e da graça de Deus. Mas imagina, olhando para o que Deus está oferecendo, e o que acontece na gente no primeiro momento não é amor, tá certo?
Olha só o que diz no versículo 18. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade. E está falando sobre o amor de Cristo. Então, no primeiro momento, o que vem para nós é, eu estou perdido e Deus me oferece uma oportunidade. Inclusive o casal que aceitou Cristo essa semana entendeu isso. E abraçou isso, entregou a vida para Cristo. Mas o que vem no primeiro momento, se a gente tem uma compreensão, é gratidão. Gratidão. A gente começa a olhar para Deus, às vezes sem nem conseguir entender tudo que Ele está fazendo, e a gente pensa, puxa vida, Ele me ama. Ele se deu por mim dessa forma. Como pode? E aí gratidão começa a entrar. Gratidão começa a enraizar. E gratidão, ela é formativa. Ela nos transforma, ela muda a nossa perspectiva. Ela faz com que a gente comece a olhar as coisas de uma forma diferente. Um exemplo bem bobo é que semana passada eu estava no Congresso do Nordeste e na ida o meu voo foi cancelado por causa de chuva e nevoeiro em São Paulo. E eu recebi a notícia de que em vez de chegar em Natal, Rio Grande do Norte, meio-dia, eu ia chegar à meia-noite. E o pior é que eu não podia reclamar, nem murmurar, nem fazer cara feia, porque eu estava indo lá no Congresso dar uma palestra sobre gratidão. E quando eu fui falar com a moça de novo, a primeira vez minha cabeça baixou, na segunda vez eu olhei além dela e aqui em Campo Grande o sol estava raiando. Um lindo raiar de sol, cheio de nuvens, aí tomou o céu todinho, não era pontual não, era grande, era imenso. E honestamente, se eu não tivesse tão focado em falar de gratidão, eu provavelmente teria caído na murmuração. É quando eu estava andando para o avião, duas araras de cor vermelha, que é mais raro, né? Voaram em cima da minha cabeça, deram o grito que eles dão. Eu nunca tinha percebido como era um vermelho escuro, a barriga e a parte das asas embaixo da arara vermelha. A gratidão muda até a forma como seus neurônios se organizam. Se você faz uma ressonância magnética, 6 meses depois faz outro, e no meio do tempo você agradece por 5 coisas toda noite, os exames saem diferentes pelo funcionamento neuronal do seu cérebro. Ela é formativa espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. E o que acontece quando nós nos enchemos de gratidão? O que acontece? A gente começa a transbordar. Inclusive foi a passagem que Murilo usou. A passagem lá em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 7. Fala lá sobre estar enraizado em Cristo. E depois fala sobre transbordando de ações de graça. E o que significa isso? É que a gratidão faz com que a gente comece a amar a Deus. E quanto mais a gente ama a Deus, mais grato a gente fica. E quanto mais grato a gente fica, mais a gente ama. E aí a coisa começa a vazar. Começa a transbordar, começa a derramar. E aí ações de graça, não é só obrigado, obrigado, obrigado. Mas gratidão mexe ao ponto de que a gente entra na vida um dos outros de uma forma muito mais intensa, íntima, significativa, para ajudar, cuidar na necessidade. E juntos a gente olha para pessoas que não têm Cristo e a gente vai lá com urgência para falar de Jesus Cristo para essas pessoas. É tão importante o que está sendo falado aqui, nessa passagem de Efésios. E você lembra aquela parábola dos 2 devedores, né? Um devia 500 denários, outro 50.
E aí eles dois foram perdoados e Jesus perguntou para o fariseu, ele disse, quem vai amar mais? Aí ele disse a resposta certa, quem foi perdoado mais. Mas quem foi perdoado mais nessa sala? Eu não sei de todos os seus pecados, mas eu sei de uma boa parte dos meus. Eu não sei de todos os meus, mas eu sei de muitos dos meus. E a gratidão e o amor são proporcionais à percepção da magnitude do perdão. A percepção da magnitude do perdão é que nos proporciona os nossos níveis de gratidão e amor. Por isso que Paulo dizia, sou o menor de todos os santos, sou o principal dos pecadores. Quer dizer o quê? Ele entendia a proporção da graça que tinha sido dada para ele. Aí ele estava preso, não estava reclamando da prisão, aliás, estava usando as algemas dele para falar de Cristo. Ele sofreu coisas terríveis, açoites, fustigado com varas, apedrejado, naufragado. Foi perseguido fora da igreja e foi perseguido dentro da igreja. Como? Porque ele estava sendo fortalecido na sua pessoa interior, pelo Espírito. Ele foi sendo preparado a cada coisa que ele vivia para viver a próxima coisa. O processo é formativo. O avançar, a solidez do alicerce, o avançar das raízes, é um processo. Estamos indo numa determinada direção pela vontade de Deus. Se nós nos rendemos a isso, o que acontece? Deus vai fazer aquilo que Deus quer fazer e vai nos tocar profundamente. Vai mexer com a forma como a gente se vê, uma forma que a gente vê essa vida, e vai nos fazer pensar sobre as dimensões do seu amor. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Qual é o tamanho do amor de Deus e qual é o tamanho do amor de Deus que Ele quer na sua vida e na minha? A gente tem uma sociedade que é focada em resultados. Faz isso, tem esse resultado. Faz essa dieta, perde essa quantidade de quilos. O que você faz se você quer ver um resultado? Você lê um livro, você quer ser mais inteligente. Resultados. E em Cristo os resultados são incríveis, mas se você está olhando para os resultados e não olhando para o processo, Deus não vai conseguir ter o tipo de resultado que Ele quer na nossa vida. Aí você pode pensar, nem todo irmão é legal, nem toda irmã é simpática, nem toda pessoa na igreja é do jeito que Cristo quer. Tem uns que são chatos, difíceis e complicados, muito opinados e cabeça dura. E normalmente quando nós falamos assim, a gente geralmente está fazendo parte disso. Maravilha! Perfeito! Irmãos imperfeitos que descrevem eu e você, somos o melhor curso de treinamento para aprender a amar. Se a gente consegue amar da forma que Cristo quer aqui dentro, com mais de 100 pessoas, nós estamos nos preparando então para juntos amar lá fora, para pessoas que estão perdidas no mundo. Então não olha para o que não tem, olha para o que tem. E esse é um dos segredos da gratidão. Satanás quer que a gente fique murmurando e reclamando e olhando para o lado ruim. O que gratidão em Cristo faz? O que o amor de Cristo faz? Nos leva a pensar sobre quem nós somos e o que nós temos. Quem nós somos em Cristo? Tudo que se pode querer ser. Filho, direito à herança, nós somos irmãos de Cristo, fazemos parte da família de Deus e pela vontade de Deus para sempre. É bênção após bênção.
criados à imagem e semelhança de Deus, criados e sendo criados à imagem de Cristo, em Cristo. Tanta coisa que nós temos e somos. Você está pensando no que você não tem? Um emprego de salário tanto, um carro que corre tanto, uma casa que é não sei o quê. Se você foca no que você não tem, sem encher-se daquilo que você é em Cristo, então a gratidão não vai penetrar e o amor não vai ser gerado nas nossas vidas da forma que Deus planejou. É muito, muito, muito importante pensar em quais são as dimensões do amor de Deus. E Ele está nos chamando para fazer o quê? Para amar até a consequência máxima, que para nós pode ser o que Cristo fez, sacrificando a sua própria vida. Eu acho tão interessante o versículo 19, porque aqui diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Esse assunto é tão difícil, porque a mente natural humana não entende as nuances e as dimensões e a projeção e a profundidade do amor de Deus. A mente humana natural é: se alguém te der um soco na cara, você quer devolver. Você pode nem bater, mas você vai para casa xingando aquela pessoa. Essa é a mente natural humana. Ela pensa mais em si do que pensar no outro. Ela pensa mais no que ela quer do que o que ela tem. E o Espírito Santo está nos trabalhando, estamos num processo de trabalho. Ele quer nos amadurecer e aprofundar no amor. Um amor que nos pega, que nos toma e que nos usa para os seus propósitos. Até o ponto de sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Eu não sei nem explicar o que é isso. Eu só sei que é grande, é incrível, é profundo. É uma base sólida na graça de Deus, onde brota a gratidão e em nós brota o amor, e gratidão e amor, e vai vazando por nossas vidas, e Deus vai nos tomando, e David vai diminuindo, e Jesus vai aumentando, e vamos sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Mas excede todo o entendimento. Essa mente, simplesmente do jeito que era, não poderia compreender. E tem partes dessa mente que ainda não compreende. Estamos num processo. Entenda, é um processo que está acontecendo nesse momento com todo mundo, novo convertido, velho convertido. É um processo em que Deus vai tomando conta das nossas mentes, dos nossos corações e das nossas almas, para chegar onde Ele quer chegar. Não pare no processo. Não pense que você tem gratidão suficiente. Não pense que as dimensões do amor estão dirigindo todas as ações da sua vida. E deixe que ações de graça se multiplicam, seja uma fábrica nas mãos de Deus de abençoar a vida de alguém. Para terminar, eu quero ler Filipenses capítulo 1. É só virar para a direita. E tem outra oração de Paulo aqui, no versículo 9. Filipenses 1, 9. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Então, nessa jornada e nesse processo de amor, a ideia é que nós conhecemos mais Deus. Para conhecer Deus, tem que andar com Ele, tem que conviver com Ele, tem que se relacionar diariamente com Ele e andar nos passos de Cristo. Não é uma aventura intelectual.
é um viver diário de estar junto e imitar. E toda percepção quer dizer, os olhos abrem para ver coisas que não via antes. Versículo 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, a ideia aqui é que se nós, no amor, se nós estamos crescendo em conhecimento de Deus e percepção, nós vamos estar discernindo entre o que é mal, o que é bom e o que é excelente. E Deus está nos tirando do mal para o que é bom e querendo nos conduzir do que é bom para o que é excelente. Então, na minha viagem, eu encontrei Ângela. Ângela, a aeromoça da Latam. Eu gosto sempre de ficar olhando aeromoças e aeromoços. Por quê? Porque eu acho eles tão educados e finos e a forma como eles servem, eu fico só observando. E fico até pensando em como é o treinamento para a pessoa sair daquele jeito. Mas eu nunca tinha visto ninguém como Ângela. Eu acho que ela tinha 40 e poucos anos de idade. Mas o que eu estou falando não se refere a nada dela em termos físicos. Eu nunca tinha visto alguém servir como Ângela servia. Ela, quando ela veio com as bebidas e coisas, ela começou a chamar algumas pessoas pelo nome. Fulana, você vai querer o quê? Aí a pessoa fazia assim, você sabe meu nome? Você decorou? Eles, eu dei uma olhada no sistema. Ela foi falar o nome de uma pessoa, eu vi uma tentativa de não errar a pronúncia, ela falou o nome, olhou para ele, você acertou. Ela não falou nada. Quando eu entrei, eu tinha que guardar uma mala, estava tudo fechado, só vi compartimentos abertos lá para frente, eu queria sentar aqui na frente, lá para trás. Aí ela disse, você quer guardar a mala, né? Antes de eu responder, você pode esperar aqui, essas pessoas passam e te ajudam a colocar a sua mala. 3 pessoas passaram, abriu o compartimento, botou minha mala e sentei. Uma eficiência incrível. Ela encheu a mamadeira de um bebê com um suco de laranja, botou uma tampa no copo de café de uma outra mulher para não derramar no bebê. Aí eu não aguentei, não. Quando ela chegou para mim servir, eu disse, Ângela, o seu serviço é extraordinário. Eu nunca vi esse nível. Eu admiro tudo que os aeromoços e aeromoças fazem. Você está em outro nível. Ela deu um sorriso humilde, agradeceu muito e continuou a fazer o que ela fazia. E eu percebi que eu não fui o único que percebeu isso. Outras pessoas comentaram isso com ela. Ela chamava atenção. Mas quando eu fui dar esse comentário, esse elogio, ela disse para mim, eu amo o que eu faço. E por causa de ela amar o que ela faz e ser grata por onde ela trabalha, o amor e o serviço dela era sem medida. Ela não estava fazendo o mínimo necessário, ela não estava sendo simplesmente educada, aquilo fluía dela como parte dela e não seguindo as regras de um livrinho da Latam. E amados, eu pensei, puxa vida, se Campo Grande olhasse para essa igreja dessa forma, se qualquer irmão ou irmã fosse percebido desse jeito em qualquer lugar desta cidade, que coisa incrível! E as pessoas iam olhar, elogiar, admirar, e nós iríamos poder explicar que a gente ama o que a gente faz. E a gente faz questão de ser assim, porque estamos seguindo Jesus Cristo. E aí, alicerçados no amor, baseados na graça, sendo conduzidos por esse mundo, não só nessa cidade,
para ser as pessoas que Jesus Cristo está nos chamando para fazer. Maturidade não é o final. Não é o final. Porque mesmo que você atenda maturidade espiritual, você ainda vai ser transformado de glória em glória na semelhança de Jesus Cristo. E como Paulo falou aqui, com todos os santos compreender as dimensões do amor, nós temos um foco especial pensando em presbitério e diaconato, mas qualquer coisa que é ensinado sobre esses papéis ou funções na igreja, se aplica a todos nós. Se aplica a todos nós. Deus quer nos usar para ministrar uns aos outros e para levar o evangelho para esse mundo. Orem comigo, por favor. Pai amado, nós somos gratos, Pai, mas ao mesmo tempo, parece que o nosso dia a dia tira o nosso foco. E Pai, eu tenho certeza que o nosso inimigo quer que a gente pense sobre o que nós não temos e o que nós não somos. E o Senhor está nos chamando para uma gratidão que entende quem somos e tudo que o Senhor fez nas nossas vidas e o que nós temos em Cristo Jesus. Pai, para lembrar disso, eu preciso dos meus irmãos e meus irmãos precisam de mim e nós precisamos uns dos outros. Precisamos lembrar e agradecer e lembrar e amar e planejar amar e explorar os limites das dimensões do seu amor nas nossas vidas, Pai. Tira de nós essa tendência de fazer o mínimo e nos abre, Pai, para o máximo. Máximo de entrega, máximo de amor, máximo de doar-nos, máximo de ceder tempo e recursos para ajudar quem precisa de ajuda. Pai, agradecemos pela sua graça. A sua graça nos tira tudo e qualquer razão dentro de nós e coloca todas as razões em cima do nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos viver a nossa vida dessa forma, baseado em Cristo, alicerçado em Cristo, enraizado em Cristo. E que a gratidão e o amor possam transbordar conforme a sua vontade na vida de cada irmão e cada irmã aqui presente ou ainda os que estão faltando hoje. E que possamos impactar, Pai, com a luz de Cristo onde a gente for nesse mundo. Abençoa, Senhor, essa semana e nos use em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos.